Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o primeiro aviso de hoje é que tá rolando alguma treta lá fora. Eu acho que tem uma obra que tá acontecendo aqui perto e de vez em quando vão rolar algumas buzinas. E eu desde já peço desculpas, mas se eu não gravar o vídeo hoje eu não vou conseguir gravar tão logo, enfim, então eu prefiro gravar mesmo assim, espero que não incomode muito vocês. O vídeo de hoje é pra gente conversar sobre 3 livros da Helena Ferrante. Esses 3 são lançamentos aí do último mês aqui no Brasil. Pela Intrínseca saiu A Filha Perdida e o Uma Noite na Praia, ambos com tradução do Marcelo Lino, isso mesmo. E saiu também o 3º volume da série napolitana, que é o História de Quem Foge e de Quem Fica, também com tradução do Maurício Santana Dias, assim como os outros 2 livros da série. Bom, caso você nunca tenha ouvido falar sobre a Helena Ferrante, ou eu nunca me ouviu falando aqui sobre a Helena Ferrante, ela é uma escritora italiana e ela tem um mini mistério ali ao redor dela, uma coisa que ela nunca apareceu em público, a gente não sabe quem é a Helena Ferrante, é um pseudônimo e a gente não sabe quem a pessoa Helena Ferrante é. Recentemente o New York Times publicou uma matéria tentando investigar quem ela é e tal. Eu vou deixar o link ali embaixo caso alguém tenha interesse. Particularmente não é algo que me incomode muito, eu gosto dos livros e pra mim isso é o suficiente. Mas enfim, caso alguém tenha interesse. Uma das, talvez a principal obra dela é a série napolitana. Então a gente já tem 3 volumes no Brasil. O primeiro é o Amiga Genial e o segundo é a História do Novo Sobrenome. Essa série vai falar principalmente sobre a Lenu e a Lila, que são 2 amigas que moram em Nápoles, e sobre, enfim, a relação das duas e tal, mas quando a gente for conversar sobre o 3º volume eu vou comentar que é um pouco mais do que isso. Enfim, eu vou deixar o link para os vídeos que eu fiz sobre esses 2 livros ali embaixo. E já saiu aqui também o Dias de Abandono, que é um livro assim sozinho, ele não faz parte de uma série, que é sobre uma mulher que está passando por um processo de separação, então como que tem sido isso pra ela e tudo mais. Não é um livro que eu amei, eu gosto muito da escrita dela aqui, como ela vai encaminhando a personagem pro que a personagem vive e tal, mas eu não amo esse livro e eu tenho o link do vídeo ali embaixo, caso alguém queira saber mais também. Bom, sobre os lançamentos eu vou começar a falar então pela ordem que eu li. Os 3 chegaram meio que juntos aqui em casa e eu fui lendo e foi tipo uma maratona de Helena Ferrante. Ela é o tipo de escritora que eu não consigo ficar com o livro dela em casa sem ler. Acho que isso acontece com alguns poucos, mas enfim, ela está entre eles. O primeiro então que eu li foi o A Filha Perdida. Esse livro aqui também é um livro sozinho, assim, né? Não faz parte de uma série. Vai contar a história da Leda. A Leda é uma pesquisadora, uma professora universitária, e ela já tem ali seus talvez 40 e poucos anos. Ela tá meio que sozinha, porque ela se separou do marido já faz algum tempo, mas ela morava com as filhas. E essas filhas agora estão ali com os seus 20 e poucos anos e resolvem ir morar com o pai por um tempo. O pai mora no Canadá. E ela tá então ali sentindo parte alívio, parte liberdade. E ela resolve então passar as férias dela numa cidadezinha de litoral, aluga um apartamento e tudo mais. E nessa praia que ela frequenta, ela começa a observar uma família napolitana bastante barulhenta. Talvez aquele meio estereótipo que a gente tem de família italiana, assim. Mas ela fica particularmente atraída pela imagem de uma menina jovem de seus 20 anos e a filha dela, ainda criança, ali com seus 3 anos. E ela fica, por algum motivo, atraída, fica curiosa, fica observando essa mãe e essa menina. E essa relação entre as duas começa a despertar nela várias lembranças e vários sentimentos e tudo mais. Conforme a história vai indo, a gente vai ver que eles começam a conversar, começam a saber mais sobre os outros. Ela também vai se envolver com alguns outros personagens que estão ali nesse balneário. E buzinas, muitas buzinas. Enfim, e ela é uma personagem
que é muito complexa. Eu gostei muito desse livro e eu acho que, em parte, eu gostei muito desse livro principalmente por essa complexidade da personagem. Às vezes pode parecer contraditório, mas a Ferrante constrói isso muito bem, porque na realidade a gente não é definido por uma coisa só. E muitas vezes o que a gente sente se contradiz. A gente pode se sentir parcialmente feliz e infeliz em relação a uma mesma coisa e tudo mais. E eu acho que essa personagem, a Leda, mostra muito isso, principalmente em relação com a maternidade. Então ela vai lidar muito com isso, como que ela se sente em relação às filhas, como ela se sentia quando era mais jovem, quando teve as meninas, como ela se sente agora. E como é essa relação entre mãe e filhos, né? Eu achei um livro que, apesar de curto, é super complexo, super denso, mas ao mesmo tempo a leitura é leve, ele não demora, ele não entrava o leitor, assim, é uma leitura que vai e eu achei impressionante, eu fiquei muito impressionada com esse livro. O legal também que eu achei sobre esse livro é ele é escrito em primeira pessoa e a personagem às vezes não se dá conta de algumas coisas dela mesma, do que ela tá sentindo, mas a gente vai vendo pelas ações dela algumas coisas também. Enfim, eu achei muito legal. Eu achei que o título também se refere a muitas coisas, se refere a essa personagem, a Leda, em relação à mãe dela, se refere a ela como mãe das filhas dela, se refere a essa mãe e essa filha que ela observa na praia, se refere inclusive a essa filha e a boneca que ela brincava. Então, assim, a gente vai vendo espelhos dessa relação em vários momentos, com vários personagens e, enfim, eu achei muito interessante. Indicadíssimo. Gostei muito desse livro. O Uma Noite na Praia tem uma certa relação bem leve com A Filha Perdida. Essa menina, essa criança que aparece na praia, né, que ela fica, que a personagem principal fica observando, tem uma boneca, em determinado momento ela perde essa boneca. E Uma Noite na Praia é a história de uma boneca que foi perdida na praia. Então essa boneca que ficou sozinha. Esse aqui é um livro infantil, então. As ilustrações são da Mara Serri, não sei muito bem como que fala o nome dela, mas deixa eu pegar aqui a primeira pra vocês darem uma olhada. Então a gente tem essa boneca falando em primeira pessoa, primeiro sobre esse sentimento de abandono que ela sente quando ela se dá conta que ela tá perdida, ela tá no nada, na praia, e o sentimento que ela tem em relação à mãe, que no fundo é a criança. Mas a gente tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é relacionado a palavras, porque essa boneca consegue falar e ela encontra esse homem mau que quer roubar as palavras dela para vender. E eu achei um jeito muito interessante de abordar essa questão do amor às palavras e da necessidade de expressão, de como é a linguagem que no fundo nos forma, né, com a linguagem que a gente se expressa, com a linguagem que a gente se torna o que a gente é, de certa forma. E eu achei que ela tratou desse assunto de um jeito muito interessante para se falar com crianças, assim. De um jeito leve e que não é tão óbvio, mas que eu acho que consegue talvez chegar nas crianças. Assim, gente, é um livro curtíssimo e tal, mas eu achei fofo e essa parte relacionada às palavras me encantou muito. Tem uma pegada um pouco Toy Story, assim, sabe? Que eu achei também super legal. E, enfim, esse aqui é aquele livro que, assim, eu achei fofo, eu achei bem legal. No fundo ele me surpreendeu porque ele se mostrou bem mais profundo do que eu achei que ele seria. Mas eu não diria que, dentre todos os livros da Ferrante, é um livro imperdível. Ele é um livro mais simples e, enfim. Claro que se você tá lendo tudo, se você gosta muito dela, eu recomendo ele muitíssimo. Mas, assim, se você já tá meio cansado da Ferrante, talvez você possa deixar esse aqui passar, porque, de novo, ele não é imperdível. E essas buzinas! E, bom, por fim, então, o História de Quem Foge e de Quem Fica. Terceiro volume, eu acho muito difícil
falar sobre sequências, né, sobre livros de uma série que não são o primeiro, porque é muito difícil falar sem dar muitos spoilers. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a série em geral e esse livro na série. A gente então vai acompanhar essas duas meninas, a Lenu escrevendo muito sobre ela e muito sobre a relação dela com a Lila. Esse livro aqui, elas já estão assim no início da fase adulta. O primeiro se ocupa da infância e do comecinho da adolescência. O segundo se ocupa dessa transição, né, do fim da adolescência, bem assim os primeiros anos da fase adulta. E esse aqui fala principalmente sobre essa questão da fase adulta mais pra frente, assim, mas ainda não até elas serem mulheres maduras e tal, assim, esses primeiros anos, assim. O que eu gosto muito é que eu acho que todos os livros são parecidos no sentido de você ir lendo e são envolventes e você quer saber o que vai acontecer e os personagens são do mesmo universo, vai entrando personagens, né, conforme a série vai indo, natural, mas a gente reencontra muitos personagens o tempo todo. Mas o que eu particularmente gosto é que eles vão ficando mais sérios, mais densos. Os problemas são maiores, as consequências das coisas são maiores. O próprio mundo que está ao redor delas, né? O primeiro livro se passa quase inteiro no bairro delas. E aqui o mundo já é uma coisa muito maior, os problemas são mais... Enfim, parece que as coisas vão sempre aumentando e eu gosto muito disso. Esse aqui é o que eu mais gosto da série por enquanto. Eu já gostava mais do segundo do que do primeiro, enfim, pra mim eles vão ficando cada vez melhores. Espero que esse padrão permaneça até o quarto volume, né? Enfim, eu achei muito, muito, muito interessante. O que eu gosto é que ao mesmo tempo que ela consegue falar essas coisas mais simples sobre relações entre essas duas amigas e a relação delas com outras pessoas, ela consegue colocar muitos temas universais, tanto no sentido de sentimentos universais que você provavelmente já sentiu em algum momento com alguma amizade sua, e fala também muito sobre a questão do mundo, né? Ela vai colocando coisas do mundo na vida das pessoas de um jeito que parece simples, mas quando você vê que toda a vida tá determinada pelo contexto que elas estão e tal. Enfim, eu sou muito, muito fã dessa série. Falando então um pouquinho mais sobre esse livro específico, então caso você ainda esteja mais no começo da série e não queira saber assim nada do que pode ter acontecido no volume 1 e 2, eu sugiro que você pare o vídeo por agora. A gente vai acompanhar, uma coisa que me chamou muita atenção é acompanhar a Lenu depois, né, do sucesso do livro dela ali que acontece. O começo desse livro também fala muito sobre esse sucesso do livro dela e tal. E enfim, o que acontece com ela depois disso foi difícil pra mim lidar com isso. Eu sou muito apegada a Lenu, gente. Eu sou assustadoramente apegada a Lenu. E ver ela fazendo algumas decisões e se dando conta das decisões que ela fez. E, enfim, foi difícil em alguns momentos. A verdade é que as escolhas que as duas vão fazendo vão tendo consequências cada vez mais sérias. E isso é bem interessante. O que vai acontecendo com as pessoas do bairro, por exemplo, as coisas que, enfim. Ele também fala muito sobre a questão da mulher na sociedade, né? Nesse momento em que a mulher consegue já fazer mais coisas, aparece a pílula anticoncepcional, por exemplo, e coisas desse tipo. Então eu acho bem, bem legal ela ter colocado essas questões na história. Até porque o segundo volume é um volume que fala muito sobre isso, né? Sobre machismo, sobre violência contra a mulher. Então ela colocar nesse livro esses temas em relação à sociedade, eu achei um jeito bem interessante de aumentar o tema. Outra coisa que acontece são questões políticas que estão acontecendo na Itália, de movimento operário, de comunismo, da resistência a esses movimentos, e isso acaba influenciando a vida de muitos dos personagens daqui. O que eu também achei bem, bem interessante. Assim como os outros dois, é aquele tipo de livro que até é gordinho, né? Ele tem umas 400 páginas, mas que eu li super rápido e não queria largar. E, gente, eu preciso ler o quarto volume logo. Enfim.
É recomendadíssimo, gente. Toda a série, caso alguém não conheça, eu acho que vale a pena você tentar. Você pode ir numa livraria, começar a ler o primeiro, né, pra ver se é algo que te interessa, mas enfim, recomendo muito, muito, muito. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido alguma coisa aí da Helena Ferrante, me avisa o que você achou nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.